Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elda Amorim e estou aqui para mais uma aula nossa. Só que hoje, uma aula bem diferente. Nós vamos aprender um pouquinho sobre história. A história das comunidades quilombolas. Vocês já ouviram falar na palavra quilombola? Essa palavra é de origem quilombo e ajuda a gente a lembrar um pouco do passado. O que diz as nossas histórias, né? Então vamos lá. As comunidades quilombolas, elas são remanescentes dos quilombos. Elas surgiram dos quilombos, né? Formados por africanos e afrodescendentes. Então, mas como surgiu os quilombos? Vamos lá, vamos entender. Os quilombos, eles foram formados por povos africanos que foram escravizados. Sim, lá no início da nossa história, os portugueses trouxeram os africanos para trabalharem na cana-de-açúcar, na plantação de cana-de-açúcar. Só que eles não faziam só isso. Quando eles faziam qualquer coisa de errado, eles eram castigados, né? Então eles apanhavam, levavam chicotadas, eles eram colocados no tronco, passado mel e as formigas subiam neles para morder e outras coisitas a mais, certo? Só que, como hoje em dia, muitos deles não aceitavam aquilo, né? Não achavam que aquilo era normal e que eles tinham que aceitar, apanhar, né? Então o que eles fizeram, gente? Eles, ou em grupo ou individuais, eles tentavam fugir dos senhores, né? Os senhores feudais, aqueles que tomavam conta deles, que prendiam eles com correntes nas fazendas, quando eles percebiam que tinham um tempinho livre, uma forma de escapar, eles fugiam. Aqueles que conseguiam fugir, gente, sabe para onde eles iam? Eles iam para as florestas, né? À procura de um local para se esconder desses senhores. E aí, eles encontravam, quando eles encontravam um local escondido, de difícil acesso, eles se escondiam lá, certo? Esse local que eles encontravam começaram a ser chamados de quilombos, tá? Então, assim, eu sou escrava, eu consegui fugir e encontrei o quilombo, então lá eu me escondi. Aqueles outros escravos que conseguiam fugir e eu encontrava ele nas florestas, eu pegava eles e levava para esses lugares. Só que esses lugares tinham que ser discreto. Ninguém podia saber desse local a não ser o escravo. Muitos deles, quando encontrava outros escravos, eles tampavam os olhos deles para que eles pudessem chegar nesse local. Por quê? Era uma segurança para eles, porque se algum senhor feudal encontrasse, eles não saberiam onde era o esconderijo, né? E o esconderijo ficava o quê? Protegido. Então, todas as pessoas que eles conseguiam salvar, levavam para esse lugar. Então, vamos lá. O que eram os quilombos mesmo? Quilombos eram as comunidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus tratos, né? Geralmente eram lugares o quê? De difícil acesso. Conseguiram entender aí? E por que é chamado de quilombolas? Porque a partir do momento que conseguiram juntar várias pessoas nesse local, formou-se uma comunidade. E aí a comunidade passou a se chamar quilombolas, ok? Conseguiram entender essa parte? Então aí, gente, diz pra mim se vocês conseguiram entender.
Mas tem uma novidade para vocês aqui. Sabe qual foi o quilombo mais conhecido e mais importante? Foi o Quilombo dos Palmares, localizado, sabe na onde? Na Serra da Barriga, lá em Alagoas. Esse quilombo, gente, existiu por cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço de resistência contra a escravidão. Estima-se que lá tem mais de 30.000 pessoas. Lá viveram mais de 30.000 pessoas. E que na época era o auge, mais ou menos 10% da população daquela época. Gente, imagina um local numa floresta, né? Um local isolado, onde ficavam lá mais de 30.000 pessoas. Era como se fosse um estado, né, gente? Um estado, uma cidade onde nós vivemos hoje, certo? E aí, quem era o líder desse povo lá no Quilombo dos Palmares? Era o Zumbi dos Palmares, tá bom? E aí, quando ele morreu, o Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 e morreu em 1695. A data da morte dele, que foi dia 20 de novembro, deu origem à comemoração do Dia da Consciência Negra. E é por isso que sempre dia 20 de novembro de todos os anos nós conversamos a mais, nós fazemos palestras, nós fazemos cartazes, trabalhamos nas escolas para que isso fique lá no passado e que não tragam as coisas que aconteceu no passado para o presente, o preconceito, o racismo, né? Então a gente tem que se livrar disso. Por isso que nessas datas nós conversamos a respeito. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E se ficou alguma dúvida, manda lá nos comentários para a gente poder um pouquinho além nesse assunto, tá bom? Então, quem gostou, dá um like, compartilha com os amigos, tá bom? Se inscreve quem ainda não é inscrito e que venha fazer parte da nossa família, tá bom? Um big beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!